Meu nome é Thaís Fonseca, tenho 35 anos, sou analista contábil. Meu preconceito com a Igreja Universal começou quando ocorreu a prisão do bispo e foi noticiado por uma determinada emissora, né? Meus pais assistindo, eu era muito pequena, mas meus pais assistindo, eles ficaram muito revoltados e eles sempre falavam a respeito com muito ódio, com muito preconceito. Então eu fui crescendo, nutrindo também essa raiva, esse preconceito, esse maus olhos com relação à Igreja Universal. Meus pais falavam que o Bispo Macedo era ladrão, charlatão, e isso foi gerando também em mim uma repulsa contra a figura do bispo, né? E tudo piorou quando, aos 15 anos, a minha irmã passou a frequentar a Igreja Universal, né? Então esse ódio que meus pais tinham multiplicou. Eles falavam que estava fazendo lavagem cerebral nela, né? Então, quando eu vi o episódio do Maracanã, que os pastores passavam com sacos, eu acreditei o que a mídia noticiava, que eram sacos com dinheiro, né? A figura do Bispo Macedo, para mim, eu não consegui nem ouvir a voz dele, porque a voz dele já me causava repulsa, né? E eu tinha ele como o maior ladrão, né? Depois de um determinado político, era ele, né? O segundo maior ladrão do Brasil, né? Eu achava que ele tinha muita lábia, né? Então, assim, todos os predicados negativos eu atribuía a ele, né? E eu fazia questão, né? Depois, com 18 anos, eu passei a frequentar outras denominações, né? E aí eu só reforcei essa minha opinião, porque eu achava que eu estava certa na minha denominação. Eu achava que eu era muito entendida da palavra, eu achava que eu tinha muita fé. Então, quando eu ia ensinar para as pessoas, eu usava a referência negativa, né? Olha, não faça como as outras igrejas, a Igreja Universal, que explora os pobres, coleta dízimos e ofertas. Então, eu não posso falar que eu só fui vítima da fake news. Eu fui uma propagadora também da fake news. Eu zapeava a TV e caía nos canais da igreja, eu escarnecia dos pastores, da forma como eles se comunicavam, né? Eu achava que era artificial, então eu achava que era tudo muito ensaiadinho, que eles copiavam a forma que o bispo falava. Então eu mesma fazia essas chacotas, né, com relação à programação da igreja, né? Eu fazia chacota quando falava, eu sou universal. Para mim, na faculdade, nos lugares assim, eu falava, eu sou universal, de forma de deboche mesmo, né? Então, mesmo sendo cristã, né? Que eu achava que eu era cristã, né? Eu achava que eu era correta, né? Nos meus caminhos, né? Eu sempre reforçava isso. Isso sempre estava no meu rol de piadinhas, de chacota, né? Bom, enquanto eu estava falando mal, debochando da igreja, a minha vida estava totalmente vazia. Eu não conseguia vencer as lutas no dia a dia. Eu não conseguia raciocinar, né? Eu lia a palavra, né? Porque era um costume, o rito, né? Das próprias denominações, mas eu não conseguia absorver no meu raciocínio, né? Eu ia para a igreja, eu chorava, eu me emocionava, eu achava que era a presença do Espírito Santo, eu achava que eu tinha o Espírito Santo, né? E na verdade eu não tinha. Depois que eu me desviei, porque eu tive esse período nessa denominação, que eu passei 3 anos, depois eu me desviei, fui pro mundão, aí que as coisas pioraram muito, porque o vazio só aumentou, uma depressão profunda, crise de ansiedade, e eu não via, assim, sentido, eu pedia a morte. Eu, conhecendo a palavra, eu não tinha coragem de me suicidar, mas eu pedia a morte, desejava um câncer. Eu era tóxica, minhas palavras eram negativas, né? E para extravasar esse vazio que eu eu usava como artifício depreciar meu marido, porque eu tinha um vazio e uma frustração tão grande dentro de mim que eu sentia que aliviava, mas era uma falsa impressão, né? Quando eu extravasava e humilhava ele. Eu procurava briga, ele era uma pessoa sisuda, ele era uma pessoa tranquila, assim, né? Não queria conflitos, mas eu queria lá provocar. Então, foram 14 anos que eu fui, em cada momento, achando que era um problema em alguma área. Então, eu falei, não, agora é minha vida profissional que não está do jeito que eu quero, né? Eu preciso chegar em determinada posição. Agora é o casamento que não está do jeito que eu quero. Então, foram essas coisas que foram tentando maquiar, né? Eu fui tentando colocar, na verdade, nessas coisas,
justificar a minha falta da presença de fato de Deus, não na emoção, mas dentro de mim. Nem a minha filha conseguia ficar em paz porque eu deixava o ambiente totalmente pesado, tamanha trevas que estava dentro de mim, né? A única coisa que eu tinha vontade de fazer, porque eu me sentia suja e eu não sabia onde estava a sujeira, era tomar banho. Eu tomava banho, 2, 3 banhos por dia, porque eu achava, o banho me dava um alívio. Até que um dia eu dei uma carona para uma amiga e ela estava transportando uma caixa ela estava transportando um cachorrinho dela, né, na caixa, e ela relou no botão da rádio, né? E no dia seguinte foi pro meu trabalho e estava na rádio da Igreja Universal. E aquilo foi entrando dentro de mim, eu todo dia comecei a escutar. Aí foi um processo lento. E até que deu um momento que eu falei, peraí, né? Eu usei minha inteligência como poucas vezes na minha vida eu usei, né? Eu falei, peraí, calma aí. Eles estão pregando o evangelho. O Senhor falou na tua palavra que era para pregar o evangelho. Eles estão expulsando os demônios. O Senhor falou que era para expulsar os demônios. Eles estão levando palavra de vida para as pessoas. O Senhor falou que era para levar. Das duas, uma. Esse povo está certo, né? Ou a tua palavra é uma mentira. O primeiro culto que eu vim no Templo de Salomão. Só que eu ainda vim ressabiada, né? Eu cheguei aqui, eu fiquei olhando tudo assim, ainda com aquele maus olhos, né, dentro de mim. Eu falava, nossa, para que isso, né? Como aquele pensamento de Judas, né? Ai, por que para que tudo isso? Era melhor ajudar os pobres, né? Aquele pensamento de falsa humildade que eu tinha, né? Eu cheguei aqui numa reunião de domingo, eu não participei do culto, eu só observei. O tempo todo foi observação. Eu sentava, eu levantava, eu mal fechava os olhos porque eu queria ver o que estava acontecendo. Eu estava ainda na posição de julgar. Eu comecei a vir no congresso financeiro. Eu trabalhando, eu escutava os congressos pelas mídias da igreja, né? No looping do YouTube que eu estava escutando o congresso, caiu numa pregação do Bispo Macedo. Aí eu novamente falei, não, eu me recuso a escutar a palavra desse homem, porque eu falava assim, eu vou nessa igreja, porque a obra é séria, mas eu me recuso de escutar uma vírgula desse homem, porque esse homem não dá, esse homem não tem condições. E eu também tive aquele ímpeto de mudar e eu falei, não, eu vou escutar. Eu falo que a minha conversão começou nesse dia, porque de uma pessoa que eu tinha uma expectativa tão negativa, eu escutei o próprio Jesus falar, e aí eu vi a miserável que eu era. Foi nesse dia que eu falei, Deus, eu não valho nada, né? Ele falou sobre o caráter do cristão. Ele falou de pessoas que falavam que tinham o Espírito Santo e não tinham. E ele estava falando de mim. E aí começou o meu processo mesmo, né? De libertação. Me batizei nas águas. Eu já tinha me batizado quando eu era nova, mas eu me batizei novamente. Entrou no jejum de Daniel, eu sempre me beneficiava, eu me colocava na frente. Então, quando eu tirei o meu orgulho, o meu achismo, a minha prepotência, arrogância, foi tão simples, mas tão significativo, porque na hora, no mesmo momento que eu tive essa convicção, eu mudei meu comportamento com o meu esposo, mas foi tão natural. Assim, é como o bispo fala, que uma árvore para dar frutos não precisa fazer força para dar fruto, simplesmente eu já estava dando frutos, né? Eu comecei a ser dócil com ele, comecei a servir, mas com amor, como se estivesse servindo o meu próprio Senhor. Bom, para quem falava mal da igreja, hoje eu faço parte do EVG, que é o grupo de evangelização da Igreja Universal. Então, juntamente com um grupo, a gente faz a evangelização das pessoas, a gente vai nas comunidades, assim, então é realmente muito gratificante. Eu que usei a minha boca para defamar, né? Então hoje eu quero falar bem, falar a verdade, que é o bem. Bom, você que assim como eu tem preconceito, tem uma opinião formada, eu desafio você, né? Vem tirar as suas próprias conclusões.